orar que esta igreja permaneça de portas abertas para que outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Eu tenho prazer, Senhor, de ajudar a sustentar essa obra, porque eu sei que crianças serão alcançadas aqui em nome de Jesus Cristo. Então, eu desafio a você nesta noite, que você seja tomado por esse sentimento de liberalidade. Eu tenho orado muito ao Senhor para que Ele levante mais homens e mais mulheres liberais no nosso tempo, porque às vezes nós sabemos que muitas pessoas oram pedindo dons de cura, dons de libertação, glórias a Deus por isso, mas eu não me apercebo vendo pessoas orando, clamando pelo dom da liberalidade. Mas se você é liberal e você vai poder estar abençoando essa noite, entenda, é porque em primeiro lugar Deus já te abençoou, amém? Então levante a sua mão, os nossos voluntários, os nossos vocacionados estarão oferecendo aí para você um envelope, inclusive depois traz um aqui para mim também, tá, Cândida? Traz um envelope, por favor, porque eu creio que nós temos que nos fazer exemplo, e eu não consigo ir para um culto adorar ao Senhor sem entregar a minha oferta também. Ok? Você tem aí acessos em alguns locais, alguns pontos, o QR Code está nas colunas, na cadeira também? Obrigado, Cândida. Na sua cadeira, no encosto da sua cadeira, você tem aí chave Pix, QR Code, aqui também está sendo, olha só, glória a Deus, né? Tecnologia, outra benção, né? Aqui, você tem disponível também o código QR Code, onde que você vai poder estar ofertando. Aqui, Letícia, ao centro aqui, ó, o varão levantou a mão, você corre lá, leva para ele, porque ele quer ser canal de bênção para a igreja, amém? Glória a Deus. Estaremos ouvindo mais um momento de adoração, mais um louvor, e enquanto esse louvor estiver acontecendo, como que vai ser, pastor Luciano? O pastor Luciano vai estar aqui, ao lado do gasofilácio, abençoando a tua vida, abençoando a tua família, abençoando os teus sonhos e os teus projetos. Louvando ao Senhor, estaremos neste momento. O
sério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape, Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da série faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do ar. Não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, glória a Deus. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos sobre a sua vida, não somente sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus amigos. E é através de você que Deus quer abençoar as pessoas que te cercam. E nessa noite nós iremos orar a Deus agradecendo pelos dízimos e as ofertas, que através deles você está abençoando vidas. Manter essa porta aberta é abençoar vidas. Eu sou abençoado, você é abençoado, nós precisamos abençoar. Feche os seus olhos, entregue para o Senhor o dízimo e a oferta que você trouxe aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, porque através da Tua força, da Tua misericórdia, nós temos o privilégio, Pai, de trazer os dízimos e as ofertas. Nós temos, Senhor, o privilégio de podermos ser fiéis, Pai. Isso não tem preço. Fazer parte, Senhor, desse povo que avança rumo à vitória, Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa casa, a nossa finança, a nossa saúde, os nossos familiares, Pai. As nossas empresas, o nosso trabalho, Senhor. Que tudo que vier à nossa mão, Pai, possa ser abençoado. Que o Senhor faça prosperar, Pai. E que o Senhor também, Senhor, entre com misericórdia, entre com escape para aqueles que ainda não tiveram no dia de hoje. Mas nós temos certeza, Pai, que o Senhor está provendo e provendo o melhor, Pai. Por isso nós te agradecemos e nós te entregamos os nossos recursos, os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte nesta noite, glorifica o nome dEle, exalte o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Pode se sentar no seu lugar, aleluia, glória a Deus. Quero dizer que a nossa igreja está muito linda esta noite, e eu vou trazer algumas informações para os irmãos, antes de nós estarmos chamando o nosso pastor querido, o pastor Aloysio. Rapidamente, eu quero trazer essas informações que são importantes, principalmente para essa próxima semana agora, amém? Na próxima terça-feira agora, mais precisamente no dia 28, 19h30, nós vamos estar
nos encontrando aqui na porta da igreja. Nós vamos estar subindo ao monte. Nós vamos estar subindo ao monte para nós estarmos orando ao nosso Deus. Vai ser o primeiro monte do ano de 2025. Aí você fala comigo assim: pastor, e se chover? Não tem problema, nós vamos orar aqui no templo, tá joia? O importante é que nós vamos estar aqui e vamos estar orando em nome de Jesus. Mas a intenção é subir ao monte. Nós estamos com pedidos de oração e vamos estar apresentando a Deus lá no monte todos esses pedidos de oração em nome de Jesus. E como eu disse, hoje é um dia de festa, um dia em que nós estamos comemorando o aniversário da igreja, mas não para por aí. E na próxima quinta-feira, e vai ser uma sequência, porque nós vamos ter uma conferência aqui na Cidade Alta, Águas Profundas que Transformam. É um tempo de você já entrar com o pé direito no ano de 2025, dando uma oportunidade para que Deus mude a sua história. E nós vamos ter aqui, a partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias de conferência, onde nós vamos receber, né, os preletores da cidade de Belo Horizonte, pastor Alisson, pastor Ítalo, pastora Cristiane. Eles são da Igreja Batista Viva de BH. O pastor Alisson é um pastor em que eu caminhei com ele muitos anos na Igreja Batista Getsemane, lá em Belo Horizonte, e ele é um amigo querido, juntamente com a sua esposa, e eles vão estar aqui nos abençoando em nome de Jesus. Então vai ser um tempo de imersão com Deus aqui na Cidade Alta, amém? Tempo de imersão mesmo. Quinta, 19h30, sábado, 19h30, ou melhor, sexta, 19h30, sábado, 17 horas, e domingo pela manhã e também à noite. Então, meus queridos irmãos, se organizem, convidem pessoas, a entrada vai ser franca, nós não vamos cobrar taxa de inscrição, é para que você venha e seja abençoado, abençoada ricamente, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser transformado, amém? Glória a Deus. Posso contar com vocês? Glória a Deus. Então, terça-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, será uma semana, contando a partir de hoje, intensa para nós na presença de Deus. Aleluia. Tudo para que você cresça em nome de Jesus. Bom, mas hoje é um dia muito especial para nós. E todos aqui bem sabem, né, a PIB Cidade Alta, ela está completando aqui, não é, na Cidade Alta, no bairro São Pedro, 9 anos. Mas a nossa igreja, ela é uma igreja que, na verdade, ela é quase centenária. E a PIB Cidade Alta completa 9 anos, por quê? Porque há pouco mais de 9 anos, Deus, mediante a sua grandeza, o seu domínio, o seu poder, Ele tocou no coração do nosso pastor, né, deu essa orientação ao nosso pastor, e o pastor, como servo de Deus, como homem de Deus que é atento à voz do Senhor, ele levantou, né, e disse que teria um ponto da Cidade Alta, da PIB aqui na Cidade Alta. E ele convidou o meu irmão na época, o pastor João Marcos. O pastor João Marcos prontamente atendeu ao chamado, e há 9 anos atrás, e eu me recordo nesse tempo, porque foram uns dias de muita correria, né, pastor João Marcos? Minha mãe, recordo do meu falecido pai, trabalharam intensamente, ainda no outro lugar, que era a igreja mais atrás, aqui na Presidente Costa e Silva, e foi um dia de alegria, no primeiro culto da Cidade Alta. E hoje nós já estamos completando 9 anos. E eu quero dizer a vocês que o ano que vem, quando nós completarmos 10 anos, nós vamos fazer uma festa maior. Pastor, vai ser 4 dias de festa aqui o ano que vem. Nós vamos fazer quinta, sexta, sábado e domingo. Vai ser 4 dias para comemorarmos os 10 anos da Cidade Alta. Mas você sabia que, na verdade, a PIB JF está completando 100 anos? Não é? Nós estamos aí a 10% em relação ao que é a PIB JF em Juiz de Fora. Nós estamos exatamente a 10% daquilo que é a nossa igreja. E hoje nós temos o prazer, a honra de receber aqui, né, aquele que é o nosso pastor, e eu costumo sempre dizer a todos vocês, e vocês sabem, que eu sou apenas um auxiliar dele aqui na Cidade Alta. Eu sou o braço dele, ele é o nosso pastor, ele é o pastor de toda a PIB JF, já está à frente dos trabalhos há mais de 20 anos, e Deus tem ouvido e tem dado respostas
para a nossa cidade através da vida dele. E nós temos o prazer nessa noite de receber o pastor Luiz, a pastora Neide. Pastor, seja bem-vindo, pastora Neide, seja bem-vindo. Vocês estão em casa, o senhor sabe disso, o senhor faz, parte da Cidade Alta, tanto quanto nós aqui. O senhor é o nosso pastor, e eu quero convidar para que o senhor possa assumir aqui a palavra, porque Deus tem uma palavra para poder nos abençoar através da sua vida. Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele? Obrigado mesmo. Que bom, amados, estarmos aqui mais uma vez para celebrar esse 9º aniversário da nossa igreja. Eu costumo dizer que a primeira igreja batista de Juiz de Fora é uma igreja com vários endereços. E o primeiro endereço é este aqui. Há 9 anos, a gente fez esse desafio de começar a expandir a igreja através dos bairros. E convidamos o pastor João Marcos, e eu tenho muito viva na minha mente a gente limpando aquele local lá, não é, Miriam? Com o esposo dela, o irmão Joãozinho, que é o pai deles, e Deus já o chamou para a glória, mas foi um início difícil, todo início ele é difícil, mas foi uma questão de fé, como eu vou estar falando hoje à noite. Eu queria saber quantos fizeram parte daquele início há 9 anos. Fique de pé, não, fique de pé, para eu ver. Então, estão aí, olha, aqueles que estiveram e ainda estão firmes, porque muitos já passaram e já vazaram, né? Deus abençoe vocês. Agora, quantos têm 8 anos aqui? Esses tiveram 9, 8 anos. Fique em pé. Tem alguém que tem 8 anos? 7 anos. 7 anos. Pode sentar. 6 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando, então? Você tem 6 anos? 5 anos. 5 anos, olha bem. 4 anos. Ninguém de 4 anos? 4 anos ficou vazio? Ah, temos ali. 3 anos. Quem tem 3 anos aqui na igreja? Isso. Quem tem 2 anos? 2 anos. E quem tem 1 ano? 1 ano. 1 ano. E quem não ficou em pé? Fica em pé agora. Quem não ficou em pé? Fique em pé agora. Fique em pé quem não ficou em pé, gente. Vocês são o quê? Vocês são visitantes ou vocês? Eu perguntei. 9, 8, 7, 6, 5. Hein? Ah, o Gui não tem nem 1 ano. Ah, Deus abençoe a vida de vocês todos. E que vocês, então, que não são partes ainda da igreja, que sejam parte. Eu costumo dizer que a sede da primeira igreja é como um grande navio. Um grande navio. E com a maré cheia, todos os navios sobem. Com a maré vazia, todos os navios descem. E porque a maré da primeira igreja batista está cheia, todos os barcos da cidade também estão se enchendo. Entenderam o que eu quis colocar? Os barcos são as demais igrejas. Nós temos membros em tudo quanto é igreja de Juiz de Fora. Sabe por quê? Eu estou em Juiz de Fora há mais de 22 anos. A nossa igreja é a igreja que mais batiza durante esses 22 anos. Amém, amados? Quando batiza pouco, batiza mais de 100, e eu fico muito chateado quando batiza menos não, nós nunca batizamos menos de 100, mas quando batiza 120, 130, eu digo, é muito pouco, sabe por quê? Se eu perguntar para vocês, qual é a missão da igreja, o que vocês me responderiam?
ganhar almas perdidas. Essa é a missão da igreja. E se você passa o ano inteiro, a vida inteira, sem levar almas a Cristo, você não está cumprindo a missão que Cristo tem para você. Esta é a minha grande preocupação, daí a abertura de igrejas. A primeira foi aqui, a segunda foi na Zona Norte, onde está o pastor Peterson, a terceira foi na Zona Sul, onde está o pastor Samuel Lima, e depois no Grama, em Valadares, e agora em Santos Dumont. E nós temos procurado expandir a obra, não é para tirar membro de outras igrejas, não, mas é para ganhar almas perdidas. Aqueles que vêm de outras igrejas são bem-vindos, mas para somarem conosco para ganhar almas perdidas. Eu estou indo amanhã para Fortaleza participar uma semana de trabalhos da nossa denominação, vai ser em Fortaleza. Teremos centenas e centenas de pessoas de todo o Brasil lá, discutindo os rumos da nossa denominação. Não é muito fácil para mim, porque, por exemplo, eu devo ficar 2 domingos fora da sede. Depois, em março, eu vou para os Estados Unidos, pregar em várias igrejas lá nos Estados Unidos, ficarei 20 dias fora da igreja. E vou com o propósito também de abrir uma igreja lá nos Estados Unidos. Deus tem colocado outros desafios no meu coração, abrir igreja em Portugal, abrir nos Estados Unidos, para evangelizar pessoas e ganhar almas para Cristo. Você deve pedir a Deus para colocar isso no teu coração. Por isso, no ano passado, nós abrimos um colégio, você sabe disso, e tudo é uma questão de fé. E a gente abriu com menos de 15 alunos e já temos mais de 50 alunos na nossa escola. Hoje, com maternal e com fundamental, você pode nos ajudar a promover a nossa escola, porque nós abrimos com o objetivo de dar às crianças um ensinamento bíblico, longe das ideologias que têm dominado o nosso país nesses tempos. E abrimos também no ano passado o nosso centro teológico. Se Deus tem um chamado para você, se você quer fazer diferença na obra, faça teologia, porque isso vai ampliar muito a tua visão. E fizemos em parceria com o Instituto Teológico Americano, de tal maneira que quem formar aqui vai formar e receber a titulação dos Estados Unidos, o que dará à pessoa a possibilidade de fazer mestrado em qualquer faculdade nos Estados Unidos, por ter formado em nosso seminário, porque esse Instituto Americano ele é reconhecido nos Estados Unidos. Nós temos aulas apenas às segundas-feiras, de 19 às 22, porque 4 vezes no ano nós temos um aprofundamento teológico, 4 dias, em que os alunos participam intensamente, sendo que no sábado e domingo é o dia inteiro, e desta vez nós teremos a presença de um doutor em teologia, Mark Johnson, um americano, que vem falar agora, nos dias 20, 21, 22 e 23. Se você quer fazer teologia, é só me procurar ou procurar a secretaria da igreja, por apenas R$150 por mês. Não paga nem a janta de um casal se for aí num restaurante, não é? Então, vale a pena você aprofundar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, sua esposa, que tem estado à frente desse trabalho aqui, pela vida de todos vocês. E a cada momento, a gente cede mais alguém para vir abençoar a obra aqui. Não é, pastor Daniel? Não é? Verdade? Então, você também está frequentando aqui agora, não está? A Edelze era líder do ministério de recepção da nossa igreja aqui, ó, está aqui. Vocês podem ceder alguns para a sede também, tá, gente? Não tem problema, não.
Geralmente o coração do pastor fica meio triste quando eu falo isso. Mas eu louvo a Deus porque há duas coisas que eu costumo dizer: é o seguinte: nós, como pastores, nós não somos donos de igreja e nem proprietário de ovelhas. A gente toma conta das ovelhas do Senhor Jesus. Então, eu fico muito feliz, né, com o tempo que o pastor Luciano e Michele têm estado à frente do trabalho aqui. E eu fiquei aqui quanto tempo? Em 6 meses? Antes de você chegar? Foram 6 meses, né? Hein? Quantos que foram do tempo que eu estava à frente aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, graças a Deus, porque muitos estão aqui depois disso. E nós louvamos a Deus por ver a obra do Senhor crescendo. Tem alguém que está visitando aqui, que não é membro da igreja ainda, está visitando hoje à noite? Temos o jovem ali, temos você, temos lá outro jovem, mais alguém aqui ao meio, visitando? Temos você. Por que quem está reservando essas 2 cadeiras no meio aí? Hein? Tua filha? Ué, minha Bíblia? Você vai dar o dízimo dobrado? Cheguem para cá, cheguem para cá. Você está vendo só quem ocupa 2 cadeiras é dízimo dobrado, irmão. Do teu lado você tem que ter um visitante, não é? Do teu lado você tem que ter visitante. Eu pensei que ele falou minha filha, eu falei, mas ela está em espírito aí, eu não estou vendo. Chama a visitante para o teu lado aí, vem para o cantinho, porque se chegar mais alguém, crente sempre tem que deixar a ponta livre para o visitante chegar e se acomodar bem. Membro de igreja é folgado, você sabia disso? É folgado. Se o recepcionista chegar ali, eu ia sair daqui, mas está filmando, eu não posso sair. Não deixe Bíblia nem bolsa, a não ser que você esteja dando dízimo dobrado. Põe a bolsa debaixo. Porque, principalmente mulher viaja, parece que vem para a igreja, mas é uma viagem, né? Bolsa, um monte de coisa, não é? E às vezes não tem dinheiro nenhum para contribuir, está vazio. Imagina aquele negócio com a bolsa, põe aqui, põe ali, põe debaixo da cadeira. Põe debaixo da cadeira. Hoje eu preguei lá na sede, e nós estamos no 4º andar, não é? Não sei quantos conhecem bem lá a sede. E a gente colocou ar-condicionado assim, lá atrás. Na frente não tinha ar-condicionado. Aí eu fui pregar, quando eu chego, a frente toda vazia, todo mundo lá atrás. Eu falei, mas vocês são folgados, né? Eu estou aqui na frente com calor tremendo, todo mundo lá atrás, ó, de braço cruzado, pegando um arzinho condicionado. Que maravilha, não é? Pois é, irmão, mas a gente tem que atravessar o deserto também. E eu preguei hoje de manhã sobre isso. Bem, ditas essas palavras, vamos abrir a palavra de Deus agora para a gente refletir sobre o seguinte tema: uma história de fé. Deixa a tua Bíblia aberta, ou se você tem a Bíblia no celular, abra aí a tua Bíblia, aí que nós vamos ver vários textos bíblicos. Uma história de fé. A história do cristianismo é uma história de fé. Foi pago um preço muito alto para que o evangelho chegasse até nós. Às vezes nós desconsideramos isto, mas a história do povo de Deus, ela começa desde que Deus chama Abraão, e você conhece um pouco dessa história. O povo vai para a escravidão no Egito, o povo, depois de liberto, atravessa todo aquele deserto numa perspectiva de fé. Em Gênesis 12, a palavra do Senhor diz que Deus chamou Abraão. E Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa de bênção. Eu vou te abençoar. Eu abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, já apontando para Jesus que viria e seria o Salvador da humanidade. Nós estamos aqui porque Abraão obedeceu a Deus.
e fez uma caminhada de fé. E depois de Abraão, seus sucessores, Moisés, que libertou o povo do cativeiro lá no Egito. E por 40 anos eles caminharam naquele deserto. E pela fé, eles mantiveram firme a confiança em Deus até que veio Jesus. E Jesus começa a sua obra e chama pessoas como nós. Ele foi um a um chamando pessoas: segue-me, segue-me, segue-me. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Ele chamou aquelas pessoas simples, pescadores, pescadoras. E através deles, a igreja foi estabelecida após a morte de Jesus e o advento do batismo no Espírito Santo em Atos, no capítulo 2. Ali começa a história da igreja. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estabelece uma igreja apenas com 12 pessoas. E essa igreja, ela começa a crescer. Se lermos com atenção o livro de Atos, nós vamos ver que de 12 passou para 120, de 120 passou para mais de 3.000, de 3.000 passou para 5.000. Quando chega em Atos 9, o verso 31, já não eram mais só os seguidores de Cristo, mas as igrejas, diz Atos 9:31. Agora, com a atuação do apóstolo Paulo, o maior missionário que o mundo já conheceu, o texto sagrado diz: as igrejas, pois, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, cresciam e se multiplicavam, andando no temor do Senhor. A nossa igreja é continuação daquelas igrejas. E a igreja só chegou até nós porque muitos pagaram um preço muito alto. Pagaram um preço muito alto com a própria vida, por crer nas promessas do Senhor. A gente costuma até cantar: eu sei que foi pago um alto preço, né? Agora, qual o preço que nós temos pago hoje? Qual o preço que nós temos pago hoje? Uma caminhada de fé exige algum tipo de sacrifício, gente. Uma caminhada de fé exige renúncia. E a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11, você conhece muito bem o texto sagrado. Hebreus 11, o versículo 1 vai dizer o quê? A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é fundamento, é base sólida. Nós não cremos numa utopia. Nós cremos numa realidade, é algo real. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Você não vê, mas você pode provar. Se você de fato for um homem de fé, uma mulher de fé. Agora, o versículo 6 de Hebreus capítulo 11 vai dizer o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que nele creem. A nossa trajetória é uma trajetória de pessoas de fé, amados. Agora eu queria refletir com vocês um pouco sobre o que é fé, porque a sensação que tenho
É que apesar de sermos o povo que acredita, que crê, nós não temos uma compreensão muito clara sobre o que é fé. O que é fé real. E às vezes confundimos com crendices. Você vai ouvir de pessoas que vão dizer assim: eu tenho muita fé. Eu não sei como você mesmo ou como você mesma se julga. Eu tenho muita fé, mas como é que você prova que você tem muita fé? Como que você prova? Aqueles homens que entregaram as próprias vidas aos leões, às fogueiras, às cruzes, eles demonstravam que eles eram cheios de fé. Alguns deles podiam ter trocado o sofrimento simplesmente por negar a fé. Seriam livres das fornalhas, livres das cruzes, livres de ser jogados aos leões. Mas muitos deles iam sorridentes, louvando o nome do Senhor, porque eles estavam certos de que grande seria o galardão deles nos céus. Então, essas pessoas deram prova de serem cheios de fé. Não basta você dizer: eu sou cheio de fé. Tá bom, ser cheio de fé, qual a prova disso? Qual a prova disso? Se fizer uma chuvinha, o pastor falou aqui, nós vamos para o monte orar. Se chover, a gente faz aqui dentro mesmo, né? Quantos dizem assim: eu vou à igreja, mas se chover eu não vou. Se tiver quente demais também, não dá para mim. Chegou visita na casa, eu não posso ir. Eu tenho que ir fazer isso, fazer aquilo. Eu pergunto, isto é sinal de pessoas cheias de fé? Pela fé, eles enfrentaram a morte, eles enfrentaram os leões, eles enfrentaram cruzes, eles morreram incendiados, eles não tinham nada a temer. No capítulo 4 de Atos, diz a palavra do Senhor que eles eram intimidados para parar de pregar o Evangelho. Eram proibidos. E o que disseram os apóstolos na voz de Pedro? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar, importa obedecer a Deus do que aos homens. Se tivesse uma lei hoje aqui no Brasil, que se você viesse cultuar, você seria preso ou perderia alguma coisa, será que sobraria algum crente hoje em dia? Até eu queria ir, pastor, mas não pode, né? A lei não permite, né? Então eu não vou, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa o preço que tenhamos que pagar. A fé, meus amados, diferentemente daquilo que as pessoas pensam, ela não está na gente. Ninguém nasce com fé. Aliás, até porque a criança não precisa nem ter fé, né? Porque uma criança já pertence ao reino dos céus, disse Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus já é das crianças, então não precisa nem de ter fé. A fé, ela é colocada por Deus em nós. A fé, ela não está em nós. Eu posso até dar exemplos para você. Quando Deus criou Adão e Eva, eu pergunto para você, eles precisavam ter fé? Adão e Eva já nasceram grandes, né? Eles precisavam ter fé? Não. Não existia necessidade de ter fé, porque Deus estava com eles ali, como eu estou com vocês aqui hoje. Deus falava com eles. É por isso que nós temos só 5 sentidos: audição,
paladar, visão, tato, olfato. Não há esse sentido da fé que está em nós. Mas desde que o ser humano se perdeu de Deus, Deus começou a trabalhar esse mecanismo da fé desde Enoque, passando por Sem, os semitas, Sem, um dos filhos de Noé, chegando a Abraão, que é considerado por todas as religiões o pai da fé. Essa fé é para quem crer incondicionalmente. Amém ou não, amados? Sai da tua casa, disse o Senhor para Abraão. Sai da tua terra. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Não tinha a Bíblia não, amados. Não tinha Espírito Santo para falar com ele, não. Mas ele creu absolutamente no poder sobrenatural de Deus. E naquela caminhada de fé, Deus ainda lhe dá uma prova das mais difíceis. Abraão, eu quero teu filho. O filho que ele só teve na idade avançada, após 90 anos. Eu não sei se tem aqui mãe e pai que tem um único filho. O único filho parece um bebelô dentro de casa, né? Todo mundo corteja e tal, agrada de todo jeito, faz o que quer. Agora, se você imagina, se você é filho único, filha única, você conhece muito bem essa situação. E Deus diz para Abraão, eu quero teu filho único. Você vai matar ele. Por que Deus faz isso? Sabe por que os povos pagãos naquela época faziam esse tipo de sacrifício aos seus deuses? E Deus queria mostrar para Abraão que ele era um Deus diferente. Mas para isso ele queria provar a fé de Abraão. Você vai me dar o seu filho. Eu creio que Abraão sofreu muito. Mas ele vai para sacrificar o filho. Ele não titubeou. E o filho, sem entender nada, vai com ele. Ô pai, nós estamos acostumados a sacrificar o novilho. A lenha está aqui, mas onde está o novilho? Deus proverá para si um cordeiro. Sabe quem era o cordeiro? O próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele cordeiro que no momento de Abraão sacrificar o seu filho, Deus poupa o seu filho Isaque e providencia ali naquele momento um cordeiro que é sacrificado. Deus proverá para si um cordeiro. Ele estava apontando para Jesus, que viria morrer na cruz. Quando você passa por um teste de fé, meu amado, você sai muito mais forte. Quem já passou pelo vale da sombra da morte sabe disso. Você sai muito mais confiante. O que nós precisamos é ter com Deus uma experiência de fé. Sabe por quê? Você olha para trás, nas horas das crises, na hora dos problemas, e você olha o que Deus fez na tua vida e você diz, eu não posso desistir. Eu não posso retroceder. Eu não posso deixar de continuar essa caminhada de luta, de sofrimento. Isto é fé. Mas a fé é colocada naqueles que acreditam. Aqueles que creem, o passo primeiro é você crer. Quem não crê em Jesus não tem fé. Pode até achar que tem. Mas a fé real que vem de Deus, não tem. E por isso muitas pessoas confundem fé com crendice. Crendice é você crer em qualquer coisa.
Eu sou do estado do Rio. E eu era ainda pré-adolescente. Mas nunca esqueci que na cidadezinha que eu morava tinha uma árvore que fazia milagre. Porque descia, podia estar o sol que tivesse, descia uma água daquela árvore. E as pessoas iam atrás daquela água e diziam que ficavam curadas com aquela água. Até que descobriram que lá no topo daquela água, daquela árvore, morava uma preguiça. E a água que eles bebiam era o xixi da preguiça. O dia que tiraram a preguiça de lá, acabaram os milagres. Você crê nisso? Crê no santo tal que chorou, crê na árvore que saiu água, crê nisso, crê naquilo. Você crê nisso? Isso não é fé real. A fé real, ela vem de Deus para a vida daqueles que se dispõem a crer incondicionalmente. E o que é crer incondicionalmente? Alguém já viajou de avião aqui? Levante a mão. Quem já viajou de avião? Vários. Você tremeu um pouquinho quando você viajou pela primeira vez, não tremeu? Tem gente que até arranha as poltronas assim com as unhas. E eu viajo muito de avião, mas eu viajei num avião monomotor. É quase um drone. Entenderam? De vidro, monomotor, você fica, que negócio vira, você acha que vai te entornar. Eu quase fiz xixi na calça, vou te contar com seriedade. Eu me agarrava naquele negócio e tal, e me dava vertigem. Misericórdia, isso é um ato de fé, viu, gente? Entrar num negócio desse é um ato de fé. Você depende daquela aeronave, depende da perícia do piloto. Fé é você se lançar incondicionalmente nos braços do Senhor e ter a confiança de que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar da tua saúde, Ele vai cuidar do seu dinheiro. Por que que tanto crente é tão preso ao dinheiro? Porque não confia em Deus. Não confia em Deus, que Deus vai prover, que Deus vai abrir portas, que Deus vai abençoar a casa, a família, se for fiel ao Senhor. Fé exige algum tipo de sacrifício, mas ela não nasceu contigo. Quando você crê em Jesus, é o primeiro passo dessa caminhada, mas não é só crer. É você continuar essa caminhada de sacrifício, de renúncias, de amor à obra do Senhor. Ele vai te enchendo de fé, porque a fé não está em você. E lá em Romanos, no capítulo 10, o verso 17, vai dizer assim: a fé vem, mediante a quê? Mediante ao ouvir a palavra de Deus. Não é escutar não, gente. Vocês estão me escutando. A maioria de vocês, quando sair dali, se alguém perguntar o que o pastor pregou lá, pregou sobre a Bíblia. Falou de fé. Mas qual o sentido disso na tua vida? O que isso mudou na tua vida? Se não mudou nada, não fez diferença nenhuma. Você vai continuar do mesmo jeito. A fé vem pelo ouvir. Às vezes os nossos filhos nos escutam, mas eles não ouvem. Meu filho, não faça isso. Ele continua fazendo. Ele te escutou, mas não te ouviu. Você está entendendo? A fé vem pelo ouvir. É você colocar em prática os ensinamentos da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você obedece,
Quanto mais você se entrega à obra do Senhor, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. Deus vai te enchendo de fé, Deus vai te enchendo de encorajamento. Em Romanos 12, o verso 3, a Bíblia diz assim: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, fé tem medida. É por isso que na igreja você vê alguns muito espirituais, outros muito carnais, uns muito vibrantes, os outros não sentem nada, porque nem todos serão iguais por crer em Jesus. O que vai fazer diferença é a sua entrega total. Pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Assim como a salvação não vem de nós, a fé não vem de nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Isto é dom de Deus, isso é dado por Deus. E Deus dá sem medida àqueles que o buscam de todo o coração, amados. É por isso que você não deve se conformar. Não deve se conformar, porque Deus tem muito mais para nós, gente. Deus tem muito mais. A Edelza que está aqui é fruto de um milagre de Deus, não é? Teve um problema sério no cérebro, não foi? Ficou mal, mas está aqui louvando ao Senhor. Você vai experimentar milagres na tua vida. Inimagináveis. Inimagináveis. Mas um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, até a sua oração é diferente. Aliás, eu quero que você abra num texto, se você não abriu em nenhum até agora, abre Marcos capítulo 11, para a gente encerrar. Marcos capítulo 11, desde o início, é uma história muito interessante. Jesus, ele vai para Jerusalém com seus discípulos e caminhando, né? Naquela época não tinha essa de carro nem nada, não. Era caminhando mesmo. E vocês conhecem a história, aquela história da figueira amaldiçoada. Jesus sente fome. Você tem que se colocar no lugar daquela figueira, sabe por quê? Porque aquela figueira representava o povo judeu. Era a nação de Israel. Esse era o exemplo que Jesus queria dar. Ele se aproxima daquela figueira, ele vem do Monte Betfagé, como diz logo aí no início do texto sagrado. E Jesus se aproxima da figueira, você conhece a história, porque ele queria comer, o texto vai dizer, mas não era época de fruto. Sabe o que significa isso? Não tem justificativa para você. Não era época de fruto, mas ele queria fruto. E o não ter fruto ali são as nossas justificativas. Não posso, não consigo, não tenho condição. Ele vai buscar em cada um de nós, como uma figueira, os frutos. E ele procura naquela figueira algum fruto para comer e não tinha fruto. Ele vai para Jerusalém, ele entra lá no templo, ele acaba por amaldiçoar aquela figueira, como você muito bem sabe. Mas há aqui no texto uma expressão interessante, porque o texto vai dizer assim: Jesus amaldiçoou a figueira e os seus discípulos viram isto. Jesus nunca fez nada sem querer dar uma lição para os seus seguidores. Os seus discípulos viram aquilo. Os seus seguidores viram aquilo. E é interessante que eles vão para Jerusalém
eles voltam de Jerusalém. Vamos prestar atenção aqui? Vamos, gente. Aí diz o seguinte, quando eles voltam, olha a partir do verso 20. Olha a partir do verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Jesus deu uma ordem: nunca mais coma alguém fruto de ti. Porque ele foi pegar fruto e não tinha. Nós não temos justificativa para não produzir fruto. Nós fomos salvos para frutificar. E o texto diz que quando ele volta de Jerusalém, de manhã, quando eles passaram, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, olha bem, Pedro, lembrando-se, eles vão, Jesus amaldiçoa a figueira. E aí Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou mesmo. Até eles mesmos estranharam. Muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor, não é? E a gente fica sem acreditar até que vê o milagre acontecer. Os discípulos de Jesus, eles comprovaram que as palavras de Jesus se cumpriram. Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus, na tradução melhor seria assim: tenham fé de Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Se alguém disser a este monte, literal, não. Qual é o monte que está diante de você? Qual é o monte, a montanha que está diante de você? Qual é o problema sério que você está enfrentando? Jesus está dizendo isso. Se alguém disser a este monte: lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Por que não acontece então? Não acontece porque as pessoas não são cheias de fé. É simples assim. São crentes. Aprenderam a ser religiosos. Porque no século 16 e 17, com a reforma protestante, o que a reforma fez foi tirar as pessoas do catolicismo e colocar nas igrejas evangélicas. As pessoas já tinham se perdido de Deus. A igreja se desviou do caminho que Jesus apontou. E o que nós temos hoje, na maioria das igrejas evangélicas, são pessoas que eram católicas, hoje são evangélicas. Mas o que é que realmente mudou, além de você dizer que crê em Jesus? Eu tenho dito lá na sede, o evangelho não é uma religião, mas os evangélicos transformaram o evangelho numa religião. Religião é coisa fria, indiferente, que cumpre regras. Mas o apóstolo Paulo diz que evangelho não é isso, não. O evangelho de Cristo é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É experimentar um poder. É experimentar um poder. Não uma prática religiosa. É um poder.
E é este poder de Cristo Jesus que está em nós através do Espírito Santo que Ele mandou, é que vai fazer toda a diferença. Sem esse poder, nós não podemos exercer fé alguma. Mantemos a nossa religiosidade. Jesus continua aqui nesse texto, presta atenção. Primeiro ele diz, se crê, acontecerá o que diz. Assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam, que já o receberão. Como que os crentes oram hoje em dia? Como que os crentes oram? Se vocês disserem a esta montanha, lança-te no mar, não duvidar, assim acontecerá. Mas os crentes em geral, eles não oram para que a montanha se lance ao mar. Eles ficam orando em círculo. Senhor, olha essa montanha aqui, Senhor. Se o Senhor aprouver, que essa montanha saia daqui, Senhor. Que assim seja feito, conforme a tua vontade. Foi isso que ele ensinou? A oração de um homem, de uma mulher cheio de fé, é esta: montanha, lança-te no mar. Montanha, saia de onde você está. O que é a montanha? É um câncer, é uma enfermidade, é algo de mal na vida de alguém, como alguém endemoniado. Se tivesse alguém endemoniado aqui nessa hora, como é que você oraria? Oh Deus, essa pessoa endemoniada aqui, Senhor, o que é que eu faço aqui? O Senhor pode me ajudar? Senhor, se eu tiver vontade, o Senhor tira esse demônio. É assim que você faz? Demônio, em nome de Jesus, bate em retirada. Aqui não é teu lugar. Aqui não é tua casa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Crentes cheios de fé agem dessa maneira e o demônio obedece e bate em retirada. Se os demônios batem em retirada, as doenças baterão em retirada. Pessoas serão salvas pelo poder de Jesus Cristo. Porque há poder no nome de Jesus. Se vocês crerem, não duvidarem, eu asseguro a vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam, não que receberão, creiam que já o receberão. Já o receberão. Mas eu concluo com a história daquela mulher, crente como os crentes de hoje em dia. Precisava pagar o aluguel do mês e não tinha dinheiro. Senhor, eu creio que o Senhor vai prover os recursos para eu pagar o aluguel. No final do mês eu vou na caixa do correio e alguém vai depositar o dinheiro lá naquela caixa do correio. Eu creio nisso, e ela orou. Quando chegou no fim do mês, aquela tensão, né? Ela mete a chave e abre, não tinha nada. Aí ela vira e diz assim, eu sabia que não ia ter nada aqui. Esse é o estilo de vida dos que creem hoje. Isso é crença? Isso é crença. Por isso eu aconselho você nesta caminhada de fé, como eu historiei para você, nós somos os continuadores. Nós somos os continuadores. O que é que você quer que Deus realize na tua vida? Não vai acontecer se você não for uma pessoa que demonstra na prática que crê. Nada te para.
nada te impede para fazer a vontade do Senhor. E se você é uma pessoa assim, você vai se preocupar em cumprir aquilo que Jesus determinou desde o início. E de por todo mundo pregue este evangelho a toda criatura. Os que creem e for batizados serão salvos. Essa é a primeira missão do crente. Crente cheio de fé ama almas perdidas, porque Jesus amou as almas perdidas, por isso nós estamos aqui. E aí, eu te digo, mude as tuas orações. Mude as tuas orações. Quando você estiver diante de uma montanha, uma árvore, um mar para ser transposto, você tem que orar com confiança, crendo que Deus vai te atender. E eu digo uma coisa para você: quando eu oro por alguma coisa e creio que Deus vai me atender, você sabe o que eu faço depois daquela oração? As minhas orações passam a ser não de pedido, mas de gratidão. Ainda que o milagre não tenha sido feito. Nós estamos numa construção lá na sede de 3 milhões de reais. Nós não temos nada de dinheiro. Mas eu sei que é plano de Deus. Você sabe como que eu oro? Obrigado pela construção deste templo que eu já estou vendo pronta, porque eu creio que o Senhor é o dono da prata e do ouro, e o dinheiro vai aparecer para a gente fazer a construção. Eu já oro agradecendo a Deus pela construção feita. Você quer chegar a algum lugar? Você quer experimentar milagres de Deus na tua vida? Você vai pedir. Mas após pedir, você já vai agradecer pelo milagre. E você vai dar prova disso, dando o teu melhor para a obra do Senhor. Não adianta apenas você formular palavras. Eu sou cheio de fé, eu vou pedir, Deus vai me atender. Mas se é um bola murcha na igreja, você não crê naquilo que você está dizendo. E eu quero terminar. Não sei se eu já contei aqui. Se contei, tem muita gente nova que não ouviu. Nos Estados Unidos, um camarada foi sentenciado à pena de morte. E ele era incrédulo, não cria em nada de Deus, ele era um marginal, um bandido e tal. E diz a história que na hora que ele foi para ser morto, todo acorrentado, policiais levando ele para ser morto, foi um sacerdote, como é de costume nos Estados Unidos, fazendo orações para ele, dando palavras para ele naquele último momento. Se você se arrepender dos seus pecados, se você crê em Jesus, há um céu maravilhoso, onde Deus está sentado no seu trono, aguardando por você, cercado de anjos. Jesus Cristo vai te receber. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, arrepender dos seus pecados, senão você vai queimar no fogo do inferno eternamente, onde só há ranger de dentes e choro e lamento. E ele foi repetindo isso, na frente do preso, que ia ser sentenciado à morte, que não conhecia nada de evangelho. Diz a história que o preso, mesmo ali, se aproximou dele, catucou nele assim, ele virou para trás, o preso perguntou para ele assim: vem cá, o que é isso que você está falando? E ele disse: é o evangelho que eu estou te pregando para você. E o preso disse assim: evangelho? Você crê nisso que você está falando? O preso perguntou para ele, para o sacerdote: você acredita nisso que você está falando? Ele: é claro que acredito. E o preso disse: você não acredita, não. Você não acredita. Você está dizendo palavras que você não acredita. Porque se há um inferno para quem não crê, de perdição eterna, e há um céu
onde Deus está, cercado de anjos, Jesus vai receber, vai viver eternamente. Se eu acreditasse nisto, eu não perdia um momento na minha vida sem falar de Jesus para todo mundo que eu pudesse. O grande problema nosso é que a gente diz que crê, mas a nossa prática não revela isto. Há um hino antigo que diz assim: as almas custam lágrimas, até Jesus chorou. Ele chorou sobre Jerusalém perdida. Você já pensou nisso? Quantas pessoas estão do nosso lado, no nosso trabalho, indo para o inferno. E nós tranquilos, né, garantindo o nosso posicionamento lá no céu. Né? Não, eu estou aqui já garantido e tal, não sei o que lá. Amados, onde eu vou, pode ser em qualquer país, pode ser longe da minha língua, eu vou falar de Jesus para quem Ele me deu a oportunidade, porque eu não terei galardões no céu por ser pastor, mas por ter sido um fiel discípulo de Jesus Cristo. Você pode ser a pessoa mais simples, mas Deus quer te usar lá. Mas se você é médico ou médica, Deus quer te usar lá. Se você é policial, Deus quer te usar lá. Se você é empresário, Deus quer te usar lá. Se você é doméstica, Deus quer te usar lá. Se você está no lazer, se você está no trabalho, Deus quer te usar lá. E você não pode se calar, porque senão as pedras vão clamar. As pedras clamam quando o povo de Deus se silencia. Esta é uma caminhada de fé, não é fácil. Se está sendo fácil, não é caminhada de fé. Caminhada de fé exige renúncia, dores, sofrimento, lutas. Mas a vitória vale a pena. A vitória é gloriosa. O Senhor Jesus diz que não há aquele que tenha deixado casa, pai, mãe, filhos, por causa dele, que não receba nesta vida muito mais, e na vida vindoura, a vida eterna. A vida eterna. Que Deus nos abençoe. Se houver alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, que esta seja a tua oportunidade de viver para Jesus, porque vale a pena. Vale a pena. Deus vai te abençoar aqui. E quando você partir daqui, você vai experimentar uma vida eterna. É por isso que essa igreja está aqui há 9 anos. Para saquear o inferno. Para tirar do inferno as almas pelas quais o Senhor Jesus deu a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Glorifica o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, nós vamos estar orando agora. Eu quero pedir o Ministério de Louvor para que esteja comigo aqui. Hoje é uma noite especial, é uma noite de festa. E eu quero pedir aos irmãos que neste tempo de oração vocês possam colocar todos os seus pensamentos em Deus, assim como o nosso pastor pregou agora, confiando, gerando no seu coração essa fé. Porque, conforme eu já disse aqui a todos os irmãos, Deus nos dá uma pequena porção e cabe a nós semear a nossa fé, que como um grão de mostarda, ela se tornará algo grande, e isso acontece mediante as nossas experiências com Ele. Então nós vamos orar agora em nome de Jesus com fé, e logo em seguida nós vamos adorar ao nosso Deus. Hoje, como eu disse, é dia de festa, nós vamos ter uma recepção, nós não vamos para o 3º andar hoje, porque lá em cima está bem quente, então nós vamos aproveitar esse ambiente aqui mais fresco, nós vamos ter uma recepção aqui mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Então feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, coloque o teu agradecimento ao Senhor agora, pela fé, agradeça a Ele por tudo o que Ele já vai fazer e já tem feito, porque Ele tem decretado bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas no mundo espiritual. E eu creio nesta noite que Deus tem nos dado respostas. Ele tem falado, Ele tem nos mostrado, Ele tem nos direcionado, e assim será em nome de Jesus. Santo Deus,
Como é bom nós estarmos sempre na Tua presença, aprendendo a respeito de tudo aquilo que o Senhor mesmo já nos deu, nos tem mostrado. Mediante uma palavra como essa, nós saímos fortalecidos, Senhor, entendendo mais a respeito da fé sobrenatural, daquilo que não provém de homens, mas que vem do Senhor. Por isso, Pai, nesta noite eu clamo e peço em nome de Jesus, que o Senhor distribua esta porção de fé a cada um daquele que nesta noite crê e tome posse desta palavra. E que esta pessoa possa ter, meu Pai, a consciência e a maturidade de semeá-la, porque ela é como este grão de mostarda, se assemelha a um grão de mostarda, que semeado se torna a maior hortaliça que conhecemos, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que estas pessoas, que esta igreja possa ser participativa da fé em Cristo Jesus, semeando e experimentando cada vez mais aquilo que Deus tem preparado para nós. Adore ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Se nós estamos nesse momento, querido, comemorando 9 anos de existência deste lugar, dessa porta de oração, é porque é uma verdade sobre este lugar, que Jesus, o Senhor dos senhores e Senhor dos exércitos, é o guia dessa igreja. Cante conosco, Jesus meu guia é. Jesus meu guia é, amigo e protetor. Eu senti temor, nele confiarei. Cante mais uma vez, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus. Fraco sou, mas Ele te dá o seu poder. Glorifica o nome dele nessa noite. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Existe uma presença gostosa de Deus aqui neste altar, meus irmãos. Nós vamos ter um momento agora de confraternização, mas antes disso eu quero te abençoar com a bênção apostólica. Não vai embora rápido.
permaneça um pouquinho. Nós estamos criando esse ambiente ágape para que você possa conversar com aquele que você não conhece, para que você possa ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais esses irmãos que são tão importantes na nossa vida, em nome de Jesus. Eu agradeço ao nosso pastor, a pastora Neide. Pastor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, como servo de Deus, como homem de Deus que o Senhor é, de manter esse ponto aqui, esse ponto da palavra, de evangelização. Obrigado mesmo, e que nós possamos participar de muitos e muitos aniversários aqui na Cidade Alta, juntos, em nome de Jesus. Amém, pastor? Agradecemos. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta igreja, bem como toda a Israel de Cristo na face dessa terra. Que Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus. Fecha a mão, segura a sua bênção. Agora você glorifica Ele com as suas palmas. Deus abençoe. Vamos comemorar essa noite.